abramos nossas Bíblias no Evangelho conforme o relato de Marcos, no capítulo 4. Nós leremos a partir do versículo 26 até o versículo 34. Marcos, capítulo 4, versículos 26 até o versículo 34. A palavra do Senhor nos diz: Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, porque nos tem dado a tua palavra. E nela, Pai, permite-nos ser edificados. Ó Pai, nós temos orado por esse momento. Nós temos pedido a tua bênção para esse momento. E te pedimos, Senhor, nesse momento, tão aguardado que possamos ouvir a tua voz, com os nossos corações sensíveis, possamos dar atenção ao que tens a nos dizer nessa hora. Permita-nos, ó Deus, sermos edificados, abençoa-nos. Ouve a nossa oração, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para o mundo, para os acontecimentos à nossa volta, guerras, inimizade, morte, violência, parece que os noticiários se ocupam apenas deste tipo de informação, como se apenas isso estivesse acontecendo no mundo. E não que apenas isso esteja acontecendo, mas é tão forte, é tão agressivo, é tão duro. E nós olhamos para nós como igreja, olhamos para o alto na direção do Senhor Jesus, e a sensação que nos vem é de impotência diante de todas essas dificuldades que nós visualizamos, como se não houvesse mais jeito. Parece que o reino do mal, as coisas do mal, o reino do adversário prevalece contra o reino de Deus. A sensação é que o mal prevalece contra o bem, o errado sobre o certo, as coisas ruins sobre as coisas boas. E aí nos perguntamos: e o Evangelho? E a palavra de Deus? E os seus efeitos e os seus resultados? O contexto da comunidade de Marcos, a quem o evangelista escreve, não é muito diferente. A igreja para a qual Marcos escreve também está triste, também está frustrada, decepcionada talvez, carregando no coração essa impressão de que já não vale mais a pena, de que nada dá certo, de que as coisas não acontecem ou não estão acontecendo. Nós não vemos, nós não sentimos, não percebemos. É como que naqueles dias, parece que o reino dos Césares, o império dos romanos estava prevalecendo e tomando e governando tudo. E Jesus vem com a mensagem profética, messiânica, evangélica, e é como que engolido por este processo todo, e a frustração vem para o coração daquela igreja. E é neste contexto que Marcos coloca Jesus,
falando sobre o reino de Deus. E fazendo uma comparação, uma alegoria bastante interessante. E ele diz: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Meus irmãos, assim é o reino de Deus. Assim são as coisas de Deus. Jesus compara como uma semente lançada à terra. E ele diz: olha, após lançada à terra, nada mais nós podemos fazer, ou nada mais depende de nós. Enquanto nós dormimos, nós acordamos, nós trabalhamos, nós comemos, nós bebemos, nós vivemos a vida, aquela semente vai germinando. E assim, meus irmãos, é o Evangelho do Senhor Jesus. Assim, meus irmãos, é a palavra de Deus que é lançada e que não retorna a Deus sem cumprir os efeitos e os objetivos para o qual ela foi lançada. Jesus nos convida, meus irmãos, em primeiro lugar, a compreendermos que de nós depende apenas a semeadura. O mais depende única e exclusivamente de Deus. Deus precisa de nós para lançarmos a semente do Evangelho ao mundo. Mas é a parte de Deus. Nós lançamos a semente acreditando na sua força, acreditando no seu poder, acreditando na sua potência. Mas quem dá o crescimento, quem faz brotar, quem faz com que aquela semente germine e produza os seus frutos é Deus. E o Senhor nos convida, no Evangelho, a crermos na força e no poder do Evangelho, como algo tão forte quanto a força e o poder de uma semente. Quando nós olhamos, meus irmãos, uma árvore frondosa, nós temos uma dificuldade enorme de compreender que tudo começou com uma semente, que tudo aquilo estava dentro daquela semente, que um dia foi lançada, e quando tocou o solo, eclodiu. O Evangelho nos convida a crer na força da semente, na força do Evangelho como a força da semente, e tudo que está contido ali. E a nossa parte é apenas lançá-la e ver Deus fazendo o restante. É difícil para nós compreender que algo não dependa da nossa ação. É difícil para nós compreendermos que algo de bom, de especial, não depende de uma atitude nossa, de um gesto nosso, de um comportamento nosso. Mas nós aí nos lembramos das palavras do apóstolo Paulo, quando escrevendo aos crentes de Corinto, ele fala a respeito também da semeadura, ele diz: olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Deus é aquele que dá o crescimento. De maneira, meus irmãos, que não depende de nós, mas depende de Deus. A nossa parte é semear a boa semente e deixar que Deus faça o restante. É confiar em Deus e retirar as nossas mãos. É confiar em Deus o suficiente e ter a paciência do agricultor, de esperar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Enquanto nós dormimos e acordamos e comemos e bebemos, Deus está agindo, e a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus nos diz: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Enquanto nós estamos descansando no Senhor, Ele está trabalhando a nosso favor. Ele está trabalhando o teor, o conteúdo daquela semente, para que ela ecloda e ela eclode com força.
Ali está a força da semente em eclodir e germinar e fazer com que aquela grande árvore cresça e produza os frutos, sabendo que nada disso depende de nós. Mas Jesus segue. E agora ele nos apresenta uma semente especial. E ele diz: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda de Jesus, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Meus irmãos, Jesus faz a referência ao grão de mostarda. Mas o que Jesus exalta não é o tamanho do grão, não é o fato de ela ser a menor das sementes, isso é a menor questão. Mas algumas características que estão contidas no grão da mostarda. Ela sim é a menor de todas. Aparentemente, ela é a mais frágil de todas, porque ela é a menor. E aí está um primeiro ponto, meus irmãos. A menor, a mais fraca, a mais insignificante é essa que Deus usa. O Senhor Jesus nos diz: aquele que quiser ser o maior, que seja servo de todos. No reino de Deus, aqueles que querem acontecer precisam tornar-se menores, inferiores, até desprezíveis. E aí nós nos lembramos de alguns personagens contidos na palavra de Deus, entre eles o servo de Deus Davi, que quando vai enfrentar o gigante Golias, já havia sido experimentado, tendo enfrentado um leão e uma ursa, mas agora enfrenta o gigante. Preparam Davi, põem nele escudo, armadura, entregam nas suas mãos uma lança, uma espada. Davi dispensa tudo aquilo. E diz Davi: isso mais me atrapalha que me ajuda. E quando afrontado pelo gigante, Davi diz: você vem contra mim com toda a sua armadura, com tudo aquilo que lhe é conveniente usar, mas eu vou contra você em nome do Deus dos exércitos de Israel. E Davi, aquele que é desprezado, que é ignorado inclusive pelos seus, ele, sendo menor, é usado por todos. De maneira, meus irmãos, aquilo que não serve, aquilo que aparentemente é insignificante, aquilo que tem aparência de que não tem nenhum valor, é isso que Deus usa. Aquilo que é desprezado e desprezível, é isso que Deus usa na sua obra. E entre tantas sementes, o Senhor destaca o grão de mostarda, porque é a menor. E Ele não está falando do tamanho da nossa fé, mas da pouca importância que se dá a Ele, da irrelevância que se dá a Ele, pois são as coisas irrelevantes que Deus usa. São as coisas pequenas que Deus usa. É aquilo que aparentemente, no julgar e no valer do mundo, não possui valor. É isso que Deus usa. É o que não aparece. É o que é desprezado. É o que Deus usa. E aí Jesus chama a nossa atenção para o grão de mostarda. Também, meus irmãos, o grão de mostarda possui uma outra característica: pequeno, insignificante, mas carregando em si uma força indestrutível. Eu diria, sem medo de errar, que é impossível esmagar um grão de mostarda. Apesar de ser tão pequeno, é algo que não se destrói com facilidade. E Jesus nos convida a termos esta fé, uma fé indestrutível. Fé é fé. Ela simplesmente é fé. Mais do que ser grande, mais do que ser volumosa, ela precisa ser forte. Algo que não se destrói com facilidade. Algo que não se corrompe. Algo que não está sujeito a nenhum tipo de mal, porque é forte. E Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Algo
a que ninguém dá valor, a que ninguém dá importância, mas que carrega dentro de si uma força, enorme força, e eclode, e quando eclode, converte-se na maior de todas as hortaliças, converte-se na referência, e é buscada ali pelos pássaros, pelas aves do céu, porque é a maior. Aquilo que outrora foi menor, aquilo que outrora foi desprezado, agora, aquilo que outrora não tinha valor, agora passa a ser o mais importante. Assim, Deus espera que seja a fé de cada um de nós. O grão de mostarda também, meus irmãos, quando consumido enquanto grão, ele tem um poder curativo, antioxidante, poder medicinal. A nossa fé, a fé do servo e da serva de Deus, é a fé que cura. É a fé que transforma a mais dura realidade. É a fé que cura o coração, a alma ferida, e a aproxima novamente de Deus. O Senhor espera de nós a fé, na semelhança do grão de mostarda. É a fé que nos cura e nos usa para que sejamos instrumentos de cura na vida daqueles que Deus coloca no nosso caminho. Na vida daqueles que Deus coloca diante de nós. Assim é a nossa fé. A semelhança da semente. Meus irmãos, é muito difícil neste mundo que nos exige sermos os melhores, sermos os primeiros, sermos perfeitos, compreender que nem tudo depende de nós. É muito difícil ter fé num mundo imediatista, de resultados imediatos. Mas o Evangelho hoje nos convida a confiar na força da semente do Evangelho. Nós somos desafiados hoje a confiar na força da semente do Evangelho, e Deus precisa de nós tão somente, para lançar essa semente. E deixar que Deus cuida de tudo mais. Enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando a nosso favor. Enquanto nós descansamos, Deus está fazendo o seu Evangelho florescer. Deus está trabalhando através do Evangelho que nós anunciamos. E aí, meus irmãos, nós pensamos e nos lembramos das inúmeras coisas que colocamos nas mãos do Senhor. E da frustração que nos vem muitas vezes. Da sensação de derrota que nos vem em alguns momentos. Quando o inimigo toca naquilo que é sensível, ele toca naquela área sensível da nossa vida. Quando nós ouvimos o testemunho da nossa irmã Esther, nós temos a perfeita noção disso. A enfermidade vem lhe tocar naquilo que é sensível, naquela parte do seu corpo que ela usa para louvar o nome do Senhor. Talvez pudesse ter vindo em outra área do corpo, mas veio exatamente ali. Ali, tocou ali. E me permita, Tiago, citá-lo também, por conta de ter experimentado uma dor semelhante, um violinista tremendamente usado por Deus, sofre um acidente e fere uma das mãos, a mão ou um dedo, se não estou enganado. Justamente a parte do corpo que ele precisa para servir ao Senhor. E é assim que o inimigo faz, ele toca naquilo que nos é sensível. E aí nós oramos, e nós pedimos, e nós temos a sensação muitas vezes que Deus está ignorando. Nós temos a sensação muitas vezes de que nada está acontecendo. Porque nós não estamos vendo, nós não estamos percebendo, e nos sentimos culpados por não estarmos fazendo nada, não estarmos tomando nenhuma providência, porque estamos dormindo, como diz o Evangelho, porque estamos acordando, comendo e bebendo, e nada estamos fazendo. Quando nos é tocado aquilo que é sensível,
Aí esse é o momento, meus irmãos, de confiar na semente do Evangelho e na força que ela tem. E a certeza que temos que enquanto nós dormimos e descansamos no Senhor, Deus está trabalhando a nosso favor, Ele está agindo, fazendo aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que não nos compete. Deus está trabalhando a seu favor. Deus está trabalhando por você nesse momento. Descansa o seu coração em Deus. Aquilo que te é caro, daquilo que te é precioso, Deus está cuidando. Porque aquela semente que foi lançada, ela está sendo processada pelas mãos de Deus neste momento. E isso não depende de mim, isso não depende de você, isso depende de Deus. E a nossa parte foi abrir a porta, mostrar o caminho, abrir a cova e lançar a semente. O restante é com Deus. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a descansar em Deus. Aprenda a saber que Deus está cuidando daquilo que você não pode cuidar. Você plantou quando anunciou o Evangelho. Você regou com as suas orações. Mas o crescimento depende de Deus. Nós plantamos. Nós regamos todos os dias com as nossas orações. Mas Deus é que está dando o crescimento. Confie na força da semente. Confie na força do Evangelho. Confie na força que possui a palavra de Deus. E saiba que o mal nunca prevalecerá contra o bem. E não tema o dia da colheita. Porque a colheita só virá depois que a semente germinar. Depois que a semente der frutos. Só aí então o ceifador virá para ceifar o fruto produzido pela árvore que brotou daquela semente. A palavra não retorna a Deus sem cumprir os propósitos para o qual ela foi pregada. Descansa o seu coração em Deus. Você lançou a semente? Você tem regado a semente com as suas orações? Confie em Deus, Ele está fazendo o restante. Confie em Deus, descansa o seu coração em Deus. Não precisa ir lá olhar todo dia para ver se já brotou. Deus está trabalhando lá. Deus está trabalhando. Tenha a paciência do agricultor. E tenha a certeza que a semente lançada, ela tem uma força extraordinária. E não há semente lançada por mãos que oram, regadas pela oração, que não venham a brotar e dar bons frutos. Mas tudo isso acontece no tempo de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ensine a esperar o seu tempo. Há um tempo de Deus para todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz isso. Há um tempo certo para todas as coisas. E vai chegar o tempo de Deus, da semente que você plantou, germinar e produzir frutos. E não tema a ceifa, ela não vai acontecer antes que a semente brote, cresça e produza os frutos. O ceifador só virá depois que a semente germinar. Descansa o seu coração em Deus e saiba que nem tudo depende de você. Há coisas que dependem de Deus, e essas coisas que dependem de Deus, Ele está fazendo a seu favor. Ele está fazendo por você. Continue regando com a oração, mas confie naquele que é poderoso para fazer a semente germinar, para fazê-la brotar. E continue tendo esta fé forte, que nada destrói. Esta fé que cura, e que comece curando o seu coração e curando a sua vida. Que Deus nos dê paz a todos nós e nós aprendamos a descansar em Deus. Que Ele nos dê descanso, refrigério e paz, crendo na boa semente do Evangelho. Aquele que prometeu não mente, e Ele vai cumprir para a glória do nome dEle, e o nome dEle será glorificado na vida de cada um de nós.
Que Ele nos abençoe e que Ele nos guarde nesta manhã. Esta é a certeza que temos. E é a certeza que nos é suficiente. Deus não está dormindo, Ele está trabalhando. Deus não está alheio, Ele está trabalhando. Deus não está indiferente, Ele está trabalhando. E como disse o louvor, Ele valerá. Confie em Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor nesta hora. Assim encerramos nosso culto desta manhã, na certeza que o Senhor nos vale, que Ele vela por nós, que Ele está trabalhando a nosso favor. Nós não estamos vendo, mas Ele está trabalhando. Nós não conseguimos perceber, mas Ele está trabalhando. Ele está fazendo, e não depende de nós, mas Ele está fazendo. Glorioso, santo e eterno Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e glorificamos o teu nome por este tempo passado na tua casa, em que tu, ó Pai, tem falado ao coração de cada um de nós. Tu és o Deus que nos vale, que nos livra. Tu és o Deus que cuida de nós, que administra as nossas coisas, as nossas causas, nos dá vitória em todo o tempo. Ó Pai, por tudo nós te louvamos, por tudo nós te bendizemos, por tudo nós te glorificamos e exaltamos o teu nome. Agora, ó Pai, aumenta a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Faze-nos, ó Deus, dependentes cada vez mais e mais da tua misericórdia e da tua graça. Que confiemos na força da semente do Evangelho, o qual nós anunciamos, e anunciamos porque cremos. E ao final deste culto, ó Pai, despede a cada um de nós, sob a tua proteção, sob o teu cuidado. Sê conosco e valha-nos, ó Deus. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua bênção. Conduze-nos e atende-nos. Nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneçam agora e para todo o sempre. Amém.